Como Harden com uma simples frase pode acabar com décadas de planejamento na NBA? Vem comigo que eu te explico. Fala galera, Mush Bola aqui, e nesse ponto vocês já sabem toda a história do Harden do 76ers. Basicamente o armador queria vazar, assinou com os Sixers para ser trocado e aí parece que os executivos só falaram não. Que na minha opinião, justificadamente fez com que o Harden fosse a público criticar o presidente de operações de basquete dos Sixers, Daryl Morey. O que é mais maluco é que mesmo com tudo isso, parece que Daryl está determinado em levar o Barba para a próxima temporada. Mas pra mim isso não é sobre Daryl ou Harden, ambos são peças novas no grande quebra-cabeça do 76ers. Afinal, o executivo chegou apenas em 2020 no clube e o jogador em 2022, mas o processo, como dizia Sam Hinkie, o executivo do 76ers na época, data desde 2013 e faz 10 anos em 2023. Claro, já tivemos casos de tanque antes, como os Rockets que tancaram pelo Lajoão ou os Spurs que tancaram pelo Tim Duncan, mas era um ano ou outro só pra conseguir o cara e depois você seguia com o time que tinha. Quando o Hinkie chegou nos escritórios de Filadélfia, os Sixers não eram top 5 da sua conferência desde 2003 e só tinha ganho uma série de playoffs desde então, que foi a série que ficou marcada pela lesão do Derrick Rose no final do jogo 1. Então eles pegaram um Bulls sem brilho. O executivo, vendo que passou uma década e o time continuava na lama, decidiu que chega. Trocou o jovem Drew Holiday, que tinha sido líder de pontos e assistências por jogo e o único All-Star do time, por Nerlens Noel, que só jogaria seu primeiro jogo em Filadélfia um ano depois da troca, e uma escolha que viria a ser Elfrid Payton, que esse nunca jogou um jogo sequer no uniforme azul-vermelho. Bom, mas mandando o único jogador decente deles, veio o que os Sixers queriam, escolhas altíssimas. Filadélfia teve por 4 anos seguidos no top 3 escolhas do draft, que eles aproveitaram muito bem, né? Eles começaram draftando um Embiid no draft de 2014, ele só jogaria seu primeiro jogo em 2016, mas os Sixers queriam perder mesmo, então não fazia diferença. 2015, Jahlil Okafor, que teve até um bom ano de estreia nos stats, mas quando o segundo jogador do teu time é o Ish Smith, não é tão difícil também. Em 2016 pegaram Ben Simmons, que faria sua estreia em 2017, mas de novo os Sixers estão tentando perder, então tanto faz. Em 2017 eles caem com a terceira escolha, e depois de draftar em 2014 e 15 na terceira, eles cansados falaram, não, chega disso, vou trocar com os Celtics pela primeira e draftar Markelle Fultz, que inclusive fez incríveis 33 jogos de temporada regular por Filadélfia. Bom, é melhor draftar primeiro que terceiro, né? Também, se ele for em primeiro, quem é que pode estar em terceiro? O quê? Olha, eu não vou jogar os Sixers porque, pelo que dizem, 29 dos 30 times draftariam Fultz em primeiro, apenas Boston que tinha rumores que queria Tatum como 01 mesmo. Mas pense por um segundo, Ben Simmons no auge, Jason Tatum e Joel Embiid. Só pense nisso. E depois de 4 temporadas péssimas, péssimo do tipo, o time com mais derrotas da história da NBA, a dupla Joel Embiid e Ben Simmons finalmente estreava. Quanto os outros dois jogadores que eram top 3 do draft, Fultz jogou os 4 primeiros jogos da temporada e só ia dar as caras nos últimos 10. E Okafor já estava na iminência de ser trocado. Na primeira temporada da dupla, eles foram ótimos, seed 3, chegaram nas semifinais de conferência e perderam em 5 para os Celtics de Jason Tatum. Mas tudo bem, primeira temporada nos playoffs, inclusive nesse draft de 2018, eles draftaram o Mikal Bridges, que foi trocado imediatamente. Mas tudo bem, porque pra 2019, meu amigo, o Sixers trouxe Tobias Harris, um cara que tava com média de 20 pontos por jogo nos Clippers. E também o Jimmy Butler. Os caras não tava pra brincadeira, é muito difícil imaginar esse time perdendo. Agora com o LeBron fora da conferência, então... Is this the dagger? Cara, com todo respeito, ninguém tira o título de Vasco da Gama da NBA dos Cavs, ok? Mas assim, o Sixers dá largada com eles, viu? Depois de seja lá o que o Kawhi Leonard fez, os Sixers preferiram manter o Tobias Harris do que Butler, até porque ele era visto como um câncer ao vestiário na época, e o futuro ainda era brilhante em Filadélfia. Na bolha em 2020, Ben Simmons estava lesionado, que resultou neles sendo varridos por quem? Os Celtics do Jason Tatum, claro. Mas para 2021, os Sixers vinham forte para o título, pegaram a seed 1 do leste, estraçalharam os Wizards em 5 jogos, e aí na semifinal de conferência, os Hawks liderado pelo estreante dos playoffs, Trae Young. O que pode dar de errado, né? O Ben Simmons passou uma enterrada que estava sozinho e o único próximo dele era o Trae Young. E a única coisa que foi enterrada nessa jogada foi a carreira dele. Pra ser sincero, eu acho que colocam muito peso nesse lance pra jogar o Ben Simmons na cruz. Inclusive, foi crucificado publicamente pelo seu franchise player Joel Embiid e o técnico Doc Rivers. Mas se você for ver o jogo, não foi algo que matou um ritmo bom dos Sixers, ou algo que poderia matar uma sequência absurda do Hawks. Assim, Atlanta tava com 8-2 nos últimos 3 minutos, mas não era algo tão absurdo assim. Foi uma pipocada, tá? Das brabas, inclusive, mas não entendo porque levam como se fosse o pior lance da história. Depois dessa controvérsia, Ben Simmons não jogou em 2022 por problemas psicológicos, e como o Sixers estava nem um pouco a fim de pagar 30 milha pra um cara que não joga, trocaram com os Nets por um Harden que não aguentava mais ser o único que entrava em quadra no Brooklyn. A primeira temporada da dupla Harden e Embiid, eles foram eliminados por Miami Heat e óbvio com o Jimmy Butler. Mas tudo bem, não tinham pego o Heat
ritmo ainda. Vamos ver em 2023, eles foram a primeira dupla em 40 anos a liderar a liga em pontos e assistências por jogo. Embiid é MVP, pegaram o pior time dos playoffs no primeiro round, no segundo em Boston, o primeiro jogo sem Embiid, eles ganham. Mas aí no jogo 7 eles perdem por 24 pontos de diferença, que, ironicamente, é o resultado da soma dos pontos dos dois no jogo 7. Sabe quem teve mais que o dobro dos pontos do Embiid mais Harden no jogo 7? Claro que ele. Mano, sério, os roteiristas da NBA escrevendo sobre Filadélfia tem que concorrer ao Oscar, porque não pode ser, cara. E aí chegamos hoje, onde o único jogador draftado pra Filadélfia que permanece em Filadélfia desde o começo do processo é Tyrese Maxey, que curiosamente veio quando eles não estavam em tanque, e Joel Embiid, um jogador tão ligado ao processo que o apelido dele é literalmente o processo. E que legal que esse cara no off-season tá falando que, se necessário, se vê saindo de Philly. Então, o gesto do Harden significa muito mais do que você imagina significar. Algo que tem peso de décadas nas costas. A franquia que foi usada como referência por Michael Jordan como uma franquia de respeito junto a Celtics e Lakers, fez sua última final de conferência em 2001. Torcedores que passaram por tanta angústia e derrotas atrás de derrotas e mais derrotas, mas acreditaram nos executivos que prometeram a terra prometida. Hoje, eu consigo imaginar muito mais os Sixers sem nenhum All-Star no elenco para 2025 do que como campeão da NBA. Será que os Sixers têm salvação? Comenta aí, se inscreve, dá like, compartilha e até mais.